Muito bem, meus amigos, nesse momento está acontecendo em Brasília, lá no nosso glorioso Senado Nacional, o julgamento da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, nessa fase, né, nessa etapa agora, os senadores estão interrogando a presidente, né? Todos os senadores fazem perguntas, todos não, me parece que a metade tem direito a perguntas. Realmente um interrogatório, e daí eles vão decidir se a presidente Dilma Rousseff será definitivamente afastada, né? Aí são imagens de hoje, né? Agora há pouco, ou se ela reassume o seu cargo e leva o seu mandato até o fim. A verdade é o seguinte: todos os prognósticos dizem que a presidente deverá ser definitivamente afastada. Por quê? Porque trata-se de um julgamento político, essencialmente político. Eu acredito que poucos presentes ali, isso eu estou falando de um lado e do outro, de direita e de esquerda, poucos os presentes ali estarão fazendo um julgamento à luz da Constituição, do Estado democrático e tudo mais. Na verdade, nós sabemos que são dois grupos, um grupo contra e um grupo a favor da presidente Dilma, né? E assim eles vão atuar, de maneira partidária, né? No calor ali do ambiente político que nós estamos vivendo hoje no país. Repito, dificilmente estarão julgando sobriamente à luz do direito, da justiça, da Constituição. Claro que tem um ingrediente político aí muito forte, até porque alguns senadores, e eu repito, de direita e de esquerda, contra e a favor da presidente, já manifestaram o seu desejo, o seu voto com antecipação. Falaram publicamente, vem falando isso aí ao longo do processo, vem falando, dando declarações na imprensa, entrevistas. Eu vou votar a favor, eu vou votar. Meu Deus, como é que você pode, que alguém que vai julgar, pode manifestar o seu voto antes de ouvir acusação, antes de ouvir defesa, antes de ouvir o próprio acusado, antes de ouvir testemunhas? Como é que você pode já formular o seu voto com tanta antecipação? Isso dá a medida, dá o caráter político, totalmente político desse julgamento. A presidente Dilma se mostrou firme na sua defesa hoje pela manhã, foi muito firme, muito convicta, esclareceu pontos importantes, reiterou a sua inocência, diz que não cometeu pedaladas, fez comparações, apresentou, enfim, foi uma explanação interessante. Mas o que tudo indica é que isso, a essa altura do campeonato, importa muito pouco. O veredito já está dado, né? Já está tudo decidido. Só mesmo uma reviravolta impensável poderia levar esse processo do impeachment para um outro rumo. Bom, e aí fica a pergunta: e agora, José? E agora é o seguinte: nós teremos o presidente Temer assumindo numa situação muito complicada. Um presidente absolutamente impopular, né, que chega ao poder com uma impopularidade jamais vista, porque é muito comum presidentes perderem a popularidade ao longo do mandato, até porque o poder desgasta mesmo, perdem a popularidade ao longo do mandato, mas chegam ali, assumem normalmente com a popularidade alta, né? Normalmente com a popularidade alta. Foi assim com todos os que eu tenho notícia. E o Temer já chega com uma popularidade em baixa. Por quê? Porque chega com essa pecha, com esse rótulo, se justo ou se injusto, não sei, mas chega com esse rótulo de golpista, de Judas, de traidor, né? É um presidente que não foi eleito pelo voto direto, porque essa bobagem fala, porque votou no vice, votou na chapa. Não, ninguém vota em vice. Quem é que vai lá na urna votar em vice? Ninguém vota em vice. Então ele chega realmente nessa situação, foi vaiado agora nas Olimpíadas, fugiu do encerramento porque seria vaiado novamente, e isso não é o pior. O pior é uma instabilidade econômica enorme, são números preocupantes, um desemprego preocupante, a inflação preocupante, a indústria nacional paralisada, a atividade comercial paralisada, o país quase que, eu diria, quase que num colapso. E nós sabemos que não existem
milagres em economia. Não temos um milagre em andamento, aí não vai acontecer. E isso vai servir para desgastar mais ainda a imagem de um presidente que certamente terá que adotar medidas impopulares, né? Portanto, gente, eu recomendo a quem tem fé, que nem todos têm, recomendo a quem tem fé, velas e oração, porque o negócio está complicado, viu? Está complicado. Vamos falar aqui, gente, das pessoas mais inteligentes de todos os tempos e, estranhamente, não vi meu nome na lista, mas isso é uma coisa que a gente precisa depois buscar as fontes, saber quem que organizou essa lista, essa bobagem aqui. A internet tem aquela bobajada de sempre, né? Todo dia nós temos várias oportunidades de enriquecer nossa cultura inútil na internet e nós não perdemos nenhuma, hoje tem mais uma. Essa questão de inteligência, gente, inteligência em que sentido? Nós temos vários campos, né, da inteligência, em que a inteligência é aplicada, né? Por exemplo, nós temos a inteligência social. Tem pessoas que são muito bem-sucedidas, pessoas que sabem muito de química, de física, de astronomia, mas tem inteligência social, sabe lidar com as pessoas. A inteligência espacial, sabe o que é, Ivan? Sabe o que é, Braulão, a inteligência espacial? A noção de geometria, de profundidade, de espaço, né? Essa inteligência, as mulheres que têm muita inteligência social, têm pouquíssima inteligência espacial. As mulheres não têm bússola, você reparou? A mulher não tem bússola. Para norte, para sul, o que é 10 metros, o que é 15 metros? Não tem. Isso é outro tipo de inteligência. Tem inteligência musical dos grandes músicos, né? Imagina a inteligência musical de um Mozart, né? Enfim, inteligência. Mas vamos aqui, serve para a gente ir brincando. Vamos começar com as fotos lá. Olha, e tem alguns nomes aqui, gente, eu conheço a pronúncia, conheço a história de quase todos, mas alguns aqui, um ou outro, sinceramente, eu desconheço, me perdoem se eu errar na pronúncia. Esse é o Thomas Young. Thomas Young foi físico e médico inglês, cujas contribuições para os campos da visão, fisiologia, luz e linguagem levaram a muitas descobertas importantes em ótica e anatomia, né? As marcas de QI, de coeficiente de inteligência desse cidadão, foram estimadas entre 185 e 200, por medidas diferentes, viu? É muito inteligente. William Seeds, me parece que essa é a pronúncia, William Seeds, a inspiração para aquele filme Good Will Hunting, foi uma criança prodígio, cujas marcas de QI variavam por diferentes medidas, de 200 a 300. Para vocês terem uma ideia, ele foi aceito em Harvard, essa conceituada, né, universidade, com apenas 9 anos de idade. O cara em Harvard com 9 anos de idade. Mas a universidade não deixaria comparecer pela sua imaturidade emocional. Ele participou de várias atividades lá na universidade e até quando ele completou 11 anos, aí ele pôde realmente frequentar. Gottfried Leibniz foi um filósofo e lógico. Este alemão é conhecido melhor por inventar o cálculo diferencial e integral, que eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Suas marcas de QI estavam estimadas entre 182 e 205 também, por medidas diferentes. A peruca dele é meio estranha, mas, pô, tá certo. Debaixo dela tinha uma cabeça pensante, né? Olha, debaixo dessa peruca exótica, tinha um cidadão inteligente. Outra, esse é brilhante, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um matemático e astrônomo polonês, cuja descoberta do modelo heliocêntrico do universo, em que o Sol, né, em que o Sol é o centro do sistema solar, e não a Terra, como alguns imaginavam, revolucionou o estudo do cosmos. Suas marcas de QI estão estimadas aí entre 160 e 200 por medidas diferentes. Rudolf Clausius foi um médico e matemático alemão, mais conhecido por formular a segunda lei da termodinâmica. As marcas de seu QI variam de 190 a 205 por medidas diferentes. Clausius fez da termodinâmica uma ciência, inventou o termo entropia e desenvolveu a teoria cinética dos gases. Não é? É só isso ou tem mais? Ah, não, tem mais aqui, ó. São 10. James Maxwell. James Maxwell foi um físico e matemático escocês
que é mais conhecido por formular a teoria clássica da radiação eletromagnética. As marcas dele de QI estão estimadas em 190 a 205. Maxwell é acreditado por lançar as bases para a teoria quântica e foi reverenciado por muitos, incluindo Albert Einstein. Isaac Newton, mais famoso pela lei da gravidade, da gravitação, físico matemático inglês. Isaac Newton foi fundamental na revolução científica do século XVII. Suas marcas de QI estão estimadas entre 190 e 200. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, esse foi tudo, né? Pintor, escultor, arquiteto, músico, matemático, engenheiro, entre outras coisas. Só não gostava de concluir os trabalhos, né? Largava tudo pela metade. Uma das maiores, dos maiores talentos, assim, em termos de diversidade, né? Ele fez de tudo um pouco. Suas marcas de QI variam de 180 a 220 também por medidas diferentes. Entre outras coisas, esculturas, pinturas, ele tem até inovações tecnológicas com máquinas voadoras. Chegou a desenhar máquinas voadoras naquela época. Esse aí, quem não conhece, esse é o homem da língua de fora. Albert Einstein foi um físico teórico alemão e foi também filósofo da ciência, com marcas de QI estimada entre 205 e 225 por medidas diferentes. É mais conhecido por sua fórmula de equivalência de massa e energia, E igual mc2, que tem sido chamada de equação mais famosa do mundo. Einstein articulou o princípio da relatividade e tentou refutar a teoria quântica. Morreu em 1955, aos 76 anos de idade. E última, Johann Goethe, considerado por Einstein o último homem no mundo a saber de tudo. Goethe foi um sábio alemão que fundou a ciência da química humana e desenvolveu uma das primeiras teorias conhecidas da evolução. Suas marcas de QI variam de 210 a 225. Gente, isso é fundamental para a vida de todos nós, viu? Para nós mortais, que não passamos do 110, do 120, quando passamos, né? Tentar entender a cabeça desses caras aqui com quase 300 de QI é complicado. Mas vamos lá, daqui a pouquinho nós voltamos, depois do intervalo comercial. Hoje ainda tem música. Hoje nós vamos falar com a Vicky, que vai falar para a gente da sua estreia do quadro de economia, dicas de economia para crianças, que vai rolar aqui no programa. Vai ser um quadro fixo do nosso programa. Daqui a um minutinho, aguarde aí.